Maíra Paubel, professora de História, e a gente vai fazer agora no explicador virtual um pouquinho mais de exercício sobre a República Velha. Segundo Anita Prestes, o tenentismo vinha preencher o vazio deixado pela falta de lideranças civis aptas a conduzir o processo revolucionário brasileiro, que começava a sacudir as já caducas instituições políticas da República Velha. De acordo com o texto, é correto afirmar que estamos aqui falando do movimento ocorrido nessa Primeira República, um movimento tenentista. O movimento tenentista, muito conhecido principalmente pela Coluna Prestes, tanto que aqui é da obra Coluna Prestes, onde você ia, de alguma forma, tentando mobilizar a população contra o estado das coisas como estavam. Você tinha eleições que eram fraudadas, você tinha o voto de cabresto, coronelismo, você tinha apenas revezamento das mesmas oligarquias no poder. Então esse movimento chega tentando questionar esse estado das coisas como estava. Letra A. Os tenentes queriam moralizar a vida política nacional, propondo uma ampla aliança de esquerda. B. Os tenentes queriam deixar de ser meros jagunço nas mãos das oligarquias estaduais, amparados por um programa democrático. C. Os tenentes queriam pôr fim à política democrática instaurada com a República Velha e promover um regime ditatorial único e capaz de finalizar o atraso econômico representado pelas antigas oligarquias cafeeiras. D. Os tenentes apresentaram-se como substitutos dos frágeis partidos políticos de oposição aos regimes oligárquicos e à desorganização da sociedade. O tenentismo representou um movimento que buscava romper com a tradição de intervenção militar na política, presente desde a proclamação da República. Aqui a gente vai fazer ao contrário. Vou marcar aqui para você. Porque aqui tem vários pontinhos que a gente, que questionando um por um, você poderia chegar à resposta certa. Mas vamos aqui, Os tenentes apresentaram-se como substitutos frágeis partido político. Gente, preste atenção, sempre o texto que tem aqui, ele tem, na resposta você vai conseguir fazer uma ligação. Olha só, tá aqui, preencher o vazio deixado pela falta de liderança. Então eles apresentaram-se como substituto dos frágeis partidos políticos. Você está vendo? Está tendo uma substituição. Então o texto já vai te encaminhando para qual a resposta certa. De oposição e a desorganização da sociedade. Você está criticando o quê? Os regimes oligárquicos. Você está criticando aquilo que é a política do café com leite. Minas Gerais e São Paulo, o café e o leite. Está tentando de alguma forma abalar essas estruturas que já estavam estabelecidas. 7. O governo Rodrigues Alves, de 1912 a 1906, foi responsável pelos processos de modernização e urbanização da capital federal, que era o Rio de Janeiro. Como é prefeito Pereira Passos, a urbanização da cidade e ao doutor Oswaldo Cruz o saneamento, visando a combater principalmente a febre amarela, a peste bubônica e a varíola. Essa política de urbanização e saneamento público, apesar de necessária e modernizante, encontrou forte oposição junto à população pobre da cidade e à opinião pública. Por quê? Então a gente está falando de um movimento que no Rio de Janeiro principalmente ficou muito marcado. Um movimento que entra, por exemplo, do bota abaixo. Você tinha o Rio de Janeiro ainda com ruas muito estreitas, sinuosas, cheias de curva. Você tinha um monte de cortiços ou casas de cômodo ou cabeça de porco, que eram grandes casarões onde várias famílias dividiam ali. E aí, quando você tem um processo de modernização da cidade, você tenta, primeiro, abrir grandes vias, grandes espaços para circulação tanto de pessoas como também das de mercadoria. Então, nesse momento, é aberto a Avenida Central,
que hoje a gente conhece como Rio Branco. E para isso, para que essa grande avenida pudesse ser construída, muitas casas foram destruídas, né? Você tem esse movimento do bota abaixo, você destrói essas casas que abrigavam principalmente a população mais pobre, né? Com a de classe mais baixa, e junto com isso você tem medidas sanitárias. Tinha um surto de doenças na cidade e aí você chamou Oswaldo Cruz para tentar resolver esses problemas. Então juntou esse processo de modernização e urbanização com esse processo de saneamento. Na verdade, você estava querendo criar um Rio de Janeiro moderno, um Rio de Janeiro quase que aos moldes das cidades europeias, né? Então você tem o quê? A população pobre muitas vezes tendo um monte de medida em cima delas, sem entender muito bem qual o processo, né? Sem ter uma forma mais democrática de fazer essas medidas. Por isso, muitas vezes se botavam contrários. Porque hoje as pessoas, né, pensam assim, iam dar vacina, teve revolta da vacina, se revoltaram contra uma vacina, mas não era importante para não ficar doente? Era importante. O problema, nesse sentido, foi que não foi só a vacina, mas todo o processo que dava em volta. Por exemplo, até a perda da sua própria casa, né, do seu local de moradia. E também falta de informação, de se esclarecer como foi esse processo. Vamos aqui para as questões agora. Mudou o perfil da cidade e acabava com os altos índices de mortalidade infantil entre a população pobre. E transformava o centro da cidade em área exclusivamente comercial e financeira e acabava com os infectos quiosques. Desabrigava milhares de famílias em virtude da desapropriação de suas residências e obrigava a vacinação variólica. Provocava o surgimento de novos bairros que recebiam, desde o início, energia elétrica e saneamento básico. Implementava uma política habitacional e de saúde para as novas áreas de expansão urbana, em harmonia com o programa de ampliação dos transportes coletivos. Eu acho que a explicação ficou muito clara dentro dessas questões, que a gente está falando o quê? De você tirar milhares de famílias, essas que eu falei, moravam em cabeça de porco, casas de cômodo, cortiços, que estavam ali no centro da cidade, em virtude da desapropriação, movimento do bota abaixo, construção, por exemplo, da Avenida Central, e obrigava a vacinação contra a varíola. O Oswaldo Cruz sendo contratado para poder exterminar essas doenças que já estavam todas ali no Rio de Janeiro. 8. Na manhã do dia 6, Canudos foi destruída, com bombardeios e incêndios. Não ficou nada com vida. Dizem que o conselheiro tinha morrido primeiro na Belo Monte querida. Então aqui a gente está falando do quê? Movimento de Canudos, conselheiro, está falando daquele movimento que está dentro do grupo chamado de messianismo, né, onde você tinha um líder que era um líder religioso, mas que também agregava em torno dele um ideal de sociedade diferente, onde eles construíram uma comunidade onde tinha relações diferentes do que eles estavam acostumados. Em relação aos movimentos como o de Canudos, é correto afirmar que movimentos que se limitavam à região norte e nordeste do Brasil, marcada pela presença dos latifúndios. Movimentos sem grande repercussão, visto que se situavam no campo e a maior parte dos trabalhadores do país concentravam-se nas cidades. No campo, o domínio dos coronéis era absoluto e esses movimentos sociais tiveram que se disfarçar como movimentos de conteúdo religioso para evitar a repressão. Foram movimentos nos quais se combinavam conteúdos religiosos e social, pois questionavam o poder das autoridades civis e religiosas. E foram movimentos de conteúdo exclusivamente religioso, marcado pelo fanatismo, reprimido por Pedro II e republicano, que se esforçavam para construir um país civilizado. O que acontece? Aqui a gente tem a combinação de fatores.
você tem a questão religiosa, né? Por exemplo, se a gente pensar num conselheiro, ele se põe também como um beato, constrói igrejas, enfim, um líder também religioso. Essa questão do fanatismo, muitos dos que criticavam acusavam ele de fanático religioso. Só que também tinha um movimento social, também tinha uma questão social. Por quê? Você está lidando uma região de muita pobreza, com uma questão social muito grande. Por isso, a gente tem aqui, como resposta certa, aqui o número 4. Por quê? Está combinando conteúdo religioso e social, questionando o poder das autoridades civis e religiosas, e por isso foi tão duramente reprimido. Porque você está questionando, além do poder civil, o também poder religioso. E Canudos foi devastada. Não sobrou nada de Canudos. Analise as informações apresentadas no quadro abaixo. Então, olha só, você tem aqui um número e você tem aqui uma letra. Então, a gente vai ter que meio que ligar o número e a letra, de acordo com o que é. Vamos começar aqui pelo número. Guerra de Canudos. Ocorreu em navios de marinha contra os maus tratos e as condições de trabalho salariais a que estavam submetidos aos marinheiros. Então, vamos procurar. Essa descrição daqui é o quê? Canudos vacina chibata contestado. Tá falando da marinha, maus tratos, né? Lembrando que chibatada vem de você bater mesmo, né? Os castigos físicos que eram implementados aos marinheiros. Então a gente vai fazer assim, ó, só pra gente poder ir gravando. A3, letra A. Gente, deixa eu contar, quando eu ia fazer prova, e aí assim, eu tinha certeza que a letra 3, o número 3 se ligava à letra A. Essa eu tenho certeza. Aí eu já ia nas questões e eu olhava assim, ó, o 3 tem que estar A, 3D, 3B, então eu já riscava, ó. Vamos lá, você já sabe que não é essas aqui, ó. Se o 3 está A, olha como fica mais fácil. Aí você vai para outra, vamos procurar outra que você sabe. B. Conflito relacionado à ocupação de terra na fronteira entre Paraná e Santa Catarina, cujo líder era o monge José Maria. A gente está falando aqui do quê? Da revolta do contestado. Então a gente já sabe que a 4 é B. Provavelmente a gente já mataria a questão agora. Vamos lá ver? Só pra gente ter certeza disso. Aqui, ó. O 3 é A. 3A. Aí tem 4B e 4C. Você já descobriu que o 4 é B. Pronto, então você já riscaria essa e você teria chegado já à sua resposta. Mas vamos continuar aqui. C. Conflito entre as forças do Exército e os habitantes do Arraial de Belo Monte, no interior da Bahia. Teve como líder Antônio Conselheiro. Então aqui a gente está falando da guerra de quê? De Canudos. Então a 1 é C. E, consequentemente, reação contra a política sanitária de Oswaldo Cruz, imposta de maneira autoritária à população da capital federal. Então a gente tem que a 2 é D. Vamos conferir agora? 1 tem que ser C. Então 1, C. A 2 tem que ser D. 2D. A 3 tem que ser A. 3A. E a 4 tem que ser B. 4B. Pronto, a gente chegou à resposta. Então, você vê que às vezes você sabe lê tudo. Por isso que é importante ler tudo. Leu, vai naquela que você tem certeza e vai vendo, para não errar. Então, a gente tem aqui como resposta certa a letra B, naquela relação. Por fim, analise os fatos da história do Brasil que estão indicados abaixo. Você tem tenetismo, política do café com leite, produção da borracha na Amazônia e Guerra de Canudos e Balaiada. A partir do que foi exposto, indique a alternativa que expõe corretamente a somatória dos números que precedem as afirmativas que se referem a eventos históricos ocorridos durante a República Velha. Vamos lá. Tenentismo, tá certo? Política do café com leite. Aí a produção da borracha você fala assim, eu não sei.
Isso não tá muito claro na minha mente. Aí você deixa. Guerra de Canudos, foi? Balaiada? Não. Vamos contar, só pra ver se tem uma alternativa que teria essa daqui. 4 com 6. 4 com 2, 6. Com 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aí você pensa aqui, tem 14? Não. E se eu botar a produção da borracha na Amazônia? Que aí vai ser mais 6, 16, 17, 18, 19, 20. Tem 20? Tem. Então você chega à conclusão que a produção da borracha na Amazônia também foi na República Velha. Mas vamos lá, por que eu botei essa questão exatamente? Porque durante a República Velha a gente fica muito presa à questão do café, né? Produzir muito café, o excedente do café é para a indústria, o café, o café, o café, o café. Mas outras produções também estavam acontecendo no território brasileiro, que é enorme, enfim, não era só café. Então aqui a gente tem como resposta certa a letra C, que é o somatório 20. Tenentismo, política do café com leite, guerra de Canudos e produção de borracha na Amazônia. Então a gente vai ficando por aqui. Tchau!